Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha. Meu nome é Vitor Miranda. Eu sou o Luiz Moreno. E eu sou o Baltazar Faria. Show de bola. Hoje a gente vai ter um episódio especial aqui com esses dois grandes amigos que eu tenho na minha vida. Realização profissional, felicidade, o que fazer quando eu tiver chegado lá, aquele vazio que às vezes a gente sente no nosso dia a dia, como preencher, como corrigir isso tudo. E lógico, tudo baseado no que eu vivi, né, também. Não vou ficar aqui derramando regra na cabeça de ninguém, mas compartilhar um pouco das experiências que a medicina e a vida me levaram a ter e como que o Baltazar e o Luizão me ajudaram nesse processo aí enfim, a não só melhorar da situação, mas sair também dos buracos que a gente entra na vida, né? Na medicina tem muito disso, né? A gente carrega várias expectativas, grandes cobranças e às vezes a carga fica pesada demais e a gente, eu pelo menos, né, falando de mim aqui, sei lá, uma imposição meio que social, você não pode pedir ajuda, médico é perfeito, médico não pode errar, não pode estar mal. E quando você vê, você está no buraco e você tem que conseguir sair de lá, mas você não tem forças e não pode pedir ajuda e vira um ciclo de coisas ruins, né? Mas vamos lá, vamos falar disso. Só apresentar vocês rapidão aqui, né? Primeiro, o Luizão, Luiz Moreno, Luiz Carlos, não sei como é que eu vou chamar, porque conheço o Luizão tem o quê? 20 anos. O Luiz foi o cara... Ó, você sabe disso, né? O Luiz, eu acho que é o grande responsável, Luizão. Eu deixei pra guardar essa aqui pra falar aqui. Por ter, cara, trabalhado minha autoestima pela primeira vez. Olha só. A minha autoestima, vocês podem perceber que ela é um pouco elevada, mas foi graças ao trabalho que você fez comigo lá com uns 13, 14 anos. Também. Porque eu tava numa crise, isso dentro do contexto de igreja, viu, gente? A história aqui é longa. Vai escutando o podcast aí que a gente vai longe aqui. Luizão me conheceu com 13, 14 anos, eu em várias crises ali com meu pai, com amigos, com escola, com me entendendo como pessoa ali. E o Luizão foi um cara que acreditou nos meus potenciais e afirmou várias coisas boas sobre mim. E no momento onde nem eu acreditava muito em mim, né? Então você tem um papel fundamental aí. Tamo junto nessa aí. Boa. E o Luizão, ele é o coordenador do programa que a gente chama de Essential Skills, do programa Mentoria e Residência, que também é um braço do Além da Medicina, né? Sim. Tá com quantos mil alunos ativos hoje? Tem quase 3 mil alunos ativos. E aí, nesse preparatório para residência, um dos pontos que pesa é a saúde mental dos alunos, né? Sim. E aí, quando o aluno levanta a mão, o time do Luizão lá vai e ajuda esse aluno a entrar nos trilhos. Baltazar Faria também, ele também, assim como o Luizão, é teólogo, mas também é psicólogo, escritor, especialista em perder voos para São Paulo. Perdeu um voo hoje, atrasou o podcast. Quase um segundo. 2 horas aqui, mas tá valendo, chegou bem. E, enfim, por coincidência também é meu terapeuta, que tá me ajudando aí numa fase nova da vida, pra caramba, acho que fundamental. Eu gosto muito de treinar, né? Fazer força na academia, gosto muito de estudar, agora, né? Mas treinar a cabeça, treinar os sentimentos, se conhecer. Era um negócio que eu negligenciava e que no último ano eu acho que se eu não tivesse trabalhado essa parte da minha vida, eu teria tomado mais porradas do que eu tomei. Mas graças a Deus tô bem aí. Que bom. Obrigadão por tudo mais uma vez também. Um levantou a minha autoestima, outro me tirou da contar que eu te fossa. conheço já há muito tempo, né? Você me conhece também há uns Tem 20 muita anos. história. Show. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essas coisas mais pessoais e tudo, né? Uma das coisas que eu mais percebo, e eu queria ouvir do lado de vocês, assim, né? Como é que a gente pode encarar isso no nosso dia a dia médico. Eu, na minha carreira médica, a gente vai acumulando várias expectativas. E essa mochila de expectativas, ela vai ficando pesada, Sim. grande. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito bonita. E todo mundo te enxerga carregando essa mochila e espera que vai chegar um momento onde essas coisas todas vão florescer. E a gente, às vezes, espera que também vai valer muito a pena todo esse processo. E vale muito a pena. Mas hoje eu vejo que existe um descompasso entre a expectativa que foi criada e muitas vezes a realidade e os frutos desse esforço, né, de anos de residência, anos de trabalho. Às vezes a gente tá ganhando bem, mas tá com a carga horária pesada, você não consegue desacelerar para ficar com a família, você não tá tão bem de saúde e tudo mais. E muitas coisas vão começando a se desmoronar. E nesses momentos a gente entra em crise. Que eu já passei várias delas, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Será que eu tô no caminho certo? Sim. Será que minha especialidade é certa? Será que eu vou mudar? Será que minha postura tá certa? E aí vamos bater um papo sobre isso. Como é que vocês enxergam do lado de vista profissional e conversando com milhares de médicos aí ao longo desses anos?
Como que vocês enxergam tanto a gente, né, nessa situação, mas também caminhos pra gente solucionar isso? Se é que tem solução, né? Hoje o papo é só filosofia. Só Você tá aí como exemplo de que tem solução. É verdade. Se deu certo aqui, dá certo em qualquer lugar, né? Muito Com bom. certeza. Ô, Vitor, eu acho interessante uma coisa que você falou, né, essa questão da bagagem e tudo mais. Eu acho que o contexto onde a gente está inserido, e principalmente no contexto médico, existe uma carga que também é depositada no médico de que ele tem que ser perfeito. E aí a gente começa a alinhar a nossa expectativa dentro de uma perfeição. Só que a gente se engana, é um ledo engano essa ideia de perfeição. Até porque na filosofia a ideia de perfeito significa completo. Uhum. E eu gosto de brincar e falo assim para os alunos nos atendimentos da mentoria, falo, olha, vai estar completo mais ou menos assim, ó. Quando você olha lá pro monitor lá do paciente, quando tá subindo e descendo, sinal de vida, né? Quando tem aquela linha contínua, Deu ali ruim. tá completo, zerou. Então eu acho que a gente precisa alinhar a nossa expectativa com a realidade e entender que a gente está em construção. Exato. Se eu entendo que eu estou em construção, que eu estou aprendendo, que vai aparecer novos desafios e eles vão parecer muito difícil de ser superado, mas que eu já superei vários outros, e aí além de eu alinhar a minha expectativa com a realidade, eu também alinhar o desafio com as minhas habilidades, isso faz com que o processo seja um pouco mais leve. Faz com que a minha autocobrança, ela deixa de ser uma autocobrança punitiva e seja aquela que me motiva a crescer e tudo mais. E quando eu falo de alinhar o desafio com a habilidade, porque se o desafio está num nível e a minha habilidade é maior, eu vou relaxar. Uhum. Porque eu não estou sendo... eu tenho mais habilidade do que o desafio é proposto. Mas se o desafio é alto demais, a minha habilidade está baixa, cara, vai gerar ansiedade. E aí é onde a gente começa a perder esse compasso, a gente começa a cometer excessos, aí a gente vai deixando família de lado porque acha que eu preciso estudar mais. Aí eu não consigo participar de um almoço com família porque minha cabeça fica, pô, eu deveria estar estudando, meu concorrente está estudando. E eu esqueço que a minha profissão não é quem eu sou. Ela faz parte de quem eu sou, mas não é quem eu sou. E aí a gente vai meio que se desintegrando em quem nós somos e a gente vai acabando se perdendo, né? Por isso que é importante a gente ter um terapeuta, ter alguém com quem caminhar, né? Para ajudar a gente a organizar isso. Talvez, dentro do que eu tô falando, até alinhar essa expectativa com a nossa realidade. Sim. E fazer com que, se a minha habilidade está abaixo do desafio, que eu consiga olhar onde eu consigo me capacitar para subir essa minha habilidade. Se a habilidade está acima do desafio, eu colocar para mim novos desafios para me estimular a continuar produzindo e crescendo cada vez mais. Então eu acho assim, resumindo tudo, eu acho que é alinhar a expectativa com a realidade e entender que eu estou em construção. Perfeito é completo. Eu sou cristão, então quando a gente morrer vai estar tudo completo, aí finalizou tudo, aí tá tudo certo. Mas até lá eu tô em construção, eu tô aprendendo, eu tô crescendo, né? Tô me desafiando cada vez mais. E isso é muito, muito interessante, saber que a gente está em construção, né? Uhum. Porque dá pra gente olhar para os nossos erros, né? Porque assim, às vezes a gente olha para alguma coisa que não funciona e a gente julga isso como um erro e tal, e a gente se resume nisso, no erro. Uhum. E a gente esquece assim, Vitor e Luiz, que muitas coisas precisam acontecer para que aquilo que precisa acontecer, aconteça. Então tem todo um processo, como o Luiz falou. São passos que a gente precisa dar para a gente chegar onde a gente de fato quer, né? E o lugar, eu sempre falo lá com os meus pacientes, que nós temos essa coisa da expectativa. Aqui, né? Claro. Pra me expor aqui, né? No Toca Com Vida. certeza. Às vezes o que eu vejo é que as pessoas colocam muita expectativa no caminho e não no propósito. Né? Tipo assim, se eu for médico, eu vou ser feliz, eu vou ser realizado. Se eu for psicólogo, eu vou ser realizado. E, de fato, não é esse o melhor caminho, diríamos, né? Por quê? Porque o caminho é um caminho, ele te leva a algum lugar, ele precisa te levar a algum lugar. E a minha definição de propósito sempre é essa, né? Que para mim é o lugar onde eu desejo estar a maior parte da minha vida e eu só saio de lá para voltar para lá. Por quê? Porque eu preciso do caminho. E nesse caminho estão o trabalho, o próprio dinheiro que você ganha, porque esse trabalho e esse dinheiro tem que alimentar esse propósito, que sou eu. É a pessoa, é você que é o seu propósito de vida. É essa construção que é o propósito de vida. E não, de fato, o que eu faço.
o que eu faço tem que ter alinhado com isso. Né? E aí isso leva ao que você falou, né? Quando eu chego lá, se o caminho for o meu propósito, quando eu chego nesse caminho, eu perco o foco. Falta alguma coisa, porque de fato, é caminho, não é propósito. O que vai acontecer depois? O que eu faço com isso tudo? Aí tem que ser no ser. Um ponto que eu percebo muito assim nas mentorias, às vezes que eu tô conversando com os alunos, e aí chega um momento que assim, você percebe que a pessoa tá financeiramente encaminhada, ela tá profissionalmente com diversas opções e podendo escolher, e ela tá ali fazendo algumas escolhas muito boas, outras nem tanto, mas ela pode escolher. Não é uma pessoa que tá sentenciada a ficar ali eternamente, ela consegue fazer um movimento até fácil. Então, financeiramente, profissionalmente, aí familiarmente falando, existe uma estrutura, tá casado ou não tá, enfim, aqui cada um escolhe o seu, mas você percebe que, olhando de fora, você fala, pô, tá, nota 10, não tem o que reclamar. E aí você percebe ali na conversa e tudo, a pessoa entrou pra mentoria querendo melhorar o consultório particular dela, mas no fundo não é o consultório particular que ela quer resolver. É justamente esse meio, porque o que eu percebo, às vezes as pessoas se definiram como médico tal, especialista nisso, naquilo, e elas não são aquilo, de fato, né? Aquilo é parte delas. Exato. E chega um momento onde você terminou a sua faculdade de 6 anos, sua residência de 4, 5 anos, e entrou no mercado de trabalho, meio que acabou esse automático de me construir. Isso. Eu já agora eu posso ser quem eu sou. Acabou o período de construção, entre aspas, né? E eu percebo que muita gente se perde nesse meio de caminho. E aí, uma série de decisões que podem ser certas ou erradas começam a colocar em xeque o que eu faço com o que realmente eu sou. Então, eu tô no emprego onde eu estou exercendo a pediatria, mas eu não sou a pediatra que eu gostaria de ser. Eu estou exercendo a cirurgia, mas eu não sou a cirurgiã que eu gostaria de ser. E isso cria um negócio muito difícil, porque é uma relação de amor e ódio com o seu dia a dia de trabalho. Porque são anos esperando aquele dia chegar para você ser o especialista ali realizado. Exato. Mas aquilo te coloca em xeque com seus princípios e moral, e enfim, vira um negócio muito enrolado ali. E na mentoria, às vezes, quando eu vou olhando os números assim, e o consultório, eu percebo que o que tá faltando é isso. É a pessoa escolher, e a gente fala muito sobre autenticidade, né? Quem ela quer ser como médico, como especialista. E ela trazer o quem ela é pra frente do que ela faz. E não parece algo muito simples, né? Mas no dia a dia é muito difícil. Porque para fazer esse movimento, geralmente os alunos eles têm que olhar para quem eles realmente estão sendo, né? E quem eles realmente são ali no segredo, no silêncio. E isso deixa muita gente desconfortável. Mas eu percebo que vários saltos que alguns alunos tiveram, assim, depois de alguns momentos, foi casado com desenvolvimento pessoal, terapia e outras conversas duras e situações que a gente tem que ter. Porque no final das contas, nós somos seres humanos cheios de emoções, falhas e pontos positivos, exercendo uma profissão muito difícil, extenuante, com muita responsabilidade, mas no fundo a gente é só um ser humano. E pelo menos eu ignorei muito esse meu lado a troco de construir um negócio muito difícil. Se for olhar a trajetória assim, de se formar e fazer a residência, empreender igual eu tô fazendo, você tem que criar uma casca ali. Só que é o que a gente fala na terapia, né? Durante esse processo de construção, você deixa algumas coisas suas suspensas, né? Então, eu vou suspender aqui meu lazer por um ano. Eu vou suspender aqui meus planos familiares por um ano. Eu vou suspender o tempo livre com a minha família por 6 meses. Em troca de algo, né? E é super justo fazer essas suspensões desde que haja um limite. Mas o que eu vejo? Que eu passei dessa conta várias vezes, né? E tem gente que tem passado e hoje está com dificuldade de se enxergar nisso. Isso cria toda uma cascata negativa no trabalho, porque é uma pessoa mais insatisfeita, um médico mais cansado, e o paciente na ponta ali sofre, né? E aí, entrando numa pergunta aqui, como que vocês enxergam, né, esse processo de... se é que existe um caminho único para isso, né? Mas de se entender e conseguir assumir ali as rédeas do quem você é e colocar isso para jogo, né? E não ficar escondido atrás de um título, atrás de um nome, atrás de uma aparência.
Nossa, muito boa essa pergunta. Boa e realmente profunda. Profunda, né? Hoje eu tava... Toca ficha hoje tá filosófico, pessoal. Hoje eu tava pensando nisso, quando eu tava vindo pra São Paulo no ônibus. Falei, poxa, acho que começa lá na nossa base. Uhum. Se você lembrar na sua infância, eu lembrando da minha infância, Baltazar dele, normalmente a gente pergunta pra criança, o que você quer ser quando você crescer? E a pergunta que a gente deveria fazer é, quem é você? E não o que você quer ser, porque eu tô condicionando ela o seguinte, aquilo que ela vai se tornar é o que ela é, e não. E hoje ela não é nada, entre aspas. Né? E às vezes a gente se cobra demais, assim, pô, eu quero ser o melhor médico, tá tudo bem, eu acho que eu tenho que ser o melhor profissional possível. Uhum. Mas se alguma coisa não funciona da forma como eu de acordo com a expectativa que eu tive, aí eu começo a desacreditar de quem eu sou. Então eu acho que o primeiro passo, aí quem tem filhos, principalmente, né, trabalho com filho, eu pergunto quem ele é. E talvez 3 palavrinhas que podem nos ajudar a responder essa pergunta que você falou, eu acho que a primeira dela é autoconsciência. Eu ter consciência de quem eu sou. Quais são minhas habilidades, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria, minhas fraquezas. Eu não sou feito só de ponto forte. Acho que o segundo é autoconhecimento. Eu ter clareza daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, né, de como eu ajo. E por último, autonomia. E aí a autonomia não é liberdade para fazer o que eu quero, mas é ter autogoverno. Eu controlar os meus impulsos, eu controlar as minhas decisões. Só que não dá para eu ter autogoverno de forma saudável se eu não tenho autoconsciência, eu não tenho autoconhecimento. E se eu não tenho essa autoconsciência, esse autoconhecimento, eu vou cair em tudo que você falou. Eu vou depositar tudo que eu sou numa profissão, numa conquista. E é onde tem muitas frustrações, porque, poxa, eu tô lá extremamente realizado, mas tá um buraco dentro de mim. Claro, você conquistou uma parte, você não conquistou o todo. Uma parte de você conquistou algo, mas não é quem é você. Aí, às vezes, a pessoa tá fazendo algo, ela ficou 6 anos lá de medicina, mais 3, 4, 5 anos aí de residência, e parece que ela tá infeliz. Aí ela começa a colocar em xeque até mesmo a vocação dela. Será que realmente eu fui chamado para isso? E às vezes ela abandona, vai para outra área, chega na outra, também é infeliz. Encontra a mesma coisa lá. Encontra a mesma coisa, porque você só muda o endereço, né? Mas não muda o dentro. O dono, né? Exatamente isso. Então eu vejo assim, eu acho que trabalhar desde a primeira infância lá, fazendo com que a pessoa tenha uma reflexão de quem ela é, de fato. Sim. O Baltazar fala algo muito bacana, que ele fala sobre celebrar aniversário. Eu aprendi isso com ele, que ele fala que celebrar aniversário é algo tão interessante porque eu não tô ali celebrando a conquista de alguém, eu tô celebrando quem ele é. Por exemplo, quando você formou, a gente tava lá celebrando a sua Você lembra dessa festa? Então, tomou um porre. Tomou um porre na festa, não esqueci. Por isso que não foi convidado. Nossa, a gente viu um PT nessa festa. Luizão celebrou ali, ó. Sério mesmo? Não, é épico. Eu queria subir no como é que chama lá? No trialétrico. Ainda bem que não foi na mesa, né? Queria subir no trialétrico. Nossa, eu dei PT, mas eu avisei pra ele. Ele avisou. Vou te dar trabalho hoje. Eu falei, porra, na minha festa de formatura não, né? Ainda é pior. É premeditado. Premeditado, não. Foi consciente ali de tudo. Não tive nada de autogoverno. Não. Ali ele meteu o louco mesmo. Mas então, ó, por exemplo, da sua formatura, a gente estava celebrando a sua conquista. Você conquistou algo ali, foi 6 anos de luta, e eu sei as suas lutas. Várias vezes você me mandava mensagem, eu saía de Presidente Olegário, viajava para Patos pra gente conversar e tudo mais. Então foi um período difícil. É um período difícil, o período da formação, né? Claro. Mas a gente estava conquistando a sua formação. Agora, aniversário, a gente tá ali celebrando quem você é. É a pessoa em si, né? Então isso é muito bacana. A gente precisa resgatar isso, né, Baltazar? Essa questão de quem nós somos. Eu acho que trabalhar também, em qualquer idade, essa ideia de autoconsciência, né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus comportamentos, a ideia do autoconhecimento, por que eu faço o que eu faço? Por que eu ajo assim? Por que eu tô dizendo isso? Né, Luiz, desde muito cedo. Sim, e a ideia da autonomia, né? Do autogoverno. Eu vejo assim, pelo menos eu, né? Eu tô falando aqui, gente, eu não tô querendo ser generalista do médico, não, e o pessoal que tá me ouvindo aí não me entenda mal. Mas eu me percebi várias vezes, vi vários colegas meus durante a formação e hoje conversando com muita gente e tudo mais. Na área da medicina, nós somos aí, já passamos de 10 mil alunos, né, no histórico. E eu acompanho de perto ali os depoimentos do pessoal do Finanças, do Mentoria, do MCP, e agora com o Medcel e Cardiopapers e todas as outras empresas que estão com a gente aqui. Eu sempre percebo que existe, em algum momento,
uma parte dos médicos e alunos que estão ali abrindo mão de muitos anos da vida dele em prol de uma conquista super válida, mas a gente é meio que doutrinado ou ensinado a se anular nesse processo em prol dessa conquista. Então, meio que você tem que deixar de lado quem você é, você tem que ser o mais neutro possível, mais discreto possível e tudo. E alguns ambientes hospitalares, realmente isso tem que ter mesmo. Mas num consultório, né, no momento no particular seu, ou em qualquer outro lugar que você está ali, eu acho que quando a gente consegue ser quem nós realmente somos, você consegue conectar a alegria de estar executando um bom serviço ali, ajudando o paciente. Todo mundo ganha. E ele também percebe, todo mundo ganha. E eu vejo que muitas pessoas hoje ligam o modo automático, e eu já fiz isso muito automático no tocação de ficha, é justamente isso. Porque eu tenho que cumprir uma meta financeira daquele dia, daquele plantão, ou uma meta de produtividade ali. Mas no fundo eu tô trocando com pessoas, né? E é meio que um conflito do, cara, eu não foi pra isso que eu estudei. E pelo menos na medicina, eu enquanto eu atuava, né, como assistente ali, todas as vezes, depois que eu acordei pra essa realidade, né, não foi sempre assim, que eu me via sendo mais beneficiado do que o paciente naquela atitude, ou seja, eu tava ganhando mais do que o paciente estava sendo atendido por mim, em vários motivos, né, tipo, o dinheiro do plantão, eu tava atendendo o cara mal, eu me sentia muito mal, e era meio que eu tava traindo ali o meu voto, né, de médico, em troca de alguma coisa minha, né? E tudo bem, a gente vai ter dias bons e dias ruins e isso desequilibra mesmo. Mas tem que ter essa consciência importante. Mas às vezes eu percebo e escuto, né, de muitas pessoas que me falam isso, que vivem essa realidade diariamente. E aí entra num conflito muito, muito difícil ali, né, da gente. Muito, porque, de fato, assim, se a gente analisar o desenvolvimento, a gente vai perceber o seguinte: tem dois momentos que, para mim, na minha leitura, a pessoa é o que ela é mesmo. Tá? Que é quando você é criança, especialmente nos primeiros anos, né? O que a criança tem a oferecer? Ela não faz nada. Às vezes dá um sorrisinho, né? Que é um espasmo, às vezes, não é nem um sorriso treinado, né? Mas ela oferece ela está ali, é o ser que está ali. E é o bastante para gerar um monte de alegrar, gerar um monte de conexão e tudo mais, né? Mas aí, olha só, na medida que você vai deixando essa perspectiva, vai sendo plantado pelo ciclo familiar e por você, pela pessoa também, essa coisa de que o ser não basta. Ele precisa produzir alguma coisa. De fato, o mercado, ele não está preocupado se você é. Quais são as suas dores? Não está. Está preocupado o que você produz. Se você produz, ok, tá, a gente até dá um holofote para você aparecer. E mexe com o ego, porque de fato o ego, né, o que o ego faz? Ele entende, o ego supõe a gente, né? Porque o ego é uma instância que não é material, mas tem lá uma suposição, que é um conjunto de vozes de muitas coisas, de muita gente, sua, dos antepassados, enfim. E ele supõe a gente. Então, eu saio desse período em que eu sou e isso basta, e eu começo a crescer e começo a perceber o seguinte: o que eu sou não basta, porque eu preciso fazer. E aí a gente chega num certo pico. Tem gente que demora a chegar, né? Só que aí vem a vida e começa a jogar você de novo nessa mesma posição, que é quando você envelhece. Se Deus quiser, eu chego lá. E aí, assim, Vitor, a questão é que a construção, não é feita adequadamente, porque eu me envolvo muito com essas coisas do ego, que lança luz sobre mim, mas não conta toda a história, né? Porque mexe com uma coisa lá de me dar uma projeção, mas a gente sabe assim, hoje você está no topo, amanhã tem outra pessoa no seu lugar, esse lugar aí ele é frequentado por muita gente, e dificilmente você fica nesse lugar muito tempo, esse é o grande dilema, e aí eu vou cair nesse lugar, é claro, se eu viver, né, eu vou cair nesse lugar. Esse é o grande problema. Quando eu chego aqui nesse lugar, se eu não fiz um processo adequado, a crise vem muito forte. E muitas pessoas, primeiro, algumas não conseguem aposentar. Por quê? Porque não conseguem ser só elas e não fazer mais. E aqueles que aposentam ficam amargurados na própria angústia e culpa de já não dar conta mais de estar nesse lugar. Então, no meio, para mim, o meio aí é que é importante. É no meio que eu tomo as decisões de fazer de olhar para isso, né? O que de fato
vai sobrar quando tudo isso acabar. Né? Quando a minha força acabar, quando a minha energia não for mais a mesma, quando eu de fato já não sou chamado para as coisas, quando a beleza já não for o que chama atenção, sobra o quê? Sobra a pessoa. E aí vem uma crise muito grande, E né? teve um fato que eu vivi, que eu acho que vai ilustrar bem isso aí. Eu tava dando um plantão no hospital em Mariporã, beirada de rodovia. E aí eu atendi um senhor de uns 45 anos, que chegou parado, né? Parada cardiorrespiratória, encontrado caído na rodovia. Há alguns minutos, ninguém sabia quanto tempo, trouxeram ele ali, a gente foi fazer o processo de reanimação. E, enfim, jovem, sem história, cara, você vai o máximo que der, a gente ficou ali uns 40 minutos e não teve como reverter, né? Nesse processo, enquanto eu tava massageando e fazendo todo o procedimento ali, o meu telefone tava tocando, o tempo todo. O telefone tocando, mas sim, tocando muito. Tocou 6, 7, 8 vezes seguida. E só eu sozinho, era o único médico, não tava. Sentia ele vibrando, mas logo já não sentia mais aquele negócio. Quando terminei, fui, dei a notícia pro filho, né, do óbito do pai dele, aquela situação toda. O filho, na época eu tinha uns 26 anos, 27, o menino devia ter uns 25 também, então era eu dando a notícia pra um amigo meu, um irmão meu, assim, e foi duro. E o caos, né? O plantão caído e tal. E eu falei, galera, me dá meia hora aqui, deixa eu ali no repouso, sei lá, lavar a cara, tomar uma água e voltar aqui. Aí nisso cheguei lá, peguei meu celular, tava assim, chamada não atendida, de pai, mãe, tio, não sei o que lá, os amigos. E eu meio sem entender, né? Imaginei, nossa, aconteceu alguma coisa. E aí quando eu desbloqueei o celular, com uma foto de um carro estourado, batido. E aí nisso eu lembrei que meu irmão tava fazendo uma viagem de carro, voltando de Uberlândia, e que eu já comecei a falar, nossa. Aí ele me ligou. A mente vai... Aí ele me ligou, na hora eu atendi, ele, maninho, nossa, batemos o carro aqui no caminhão, bateu de frente um caminhão em Uberlândia, voltando pra Patos. Nossa. Foi ultrapassar no sol se pondo, num caminhão com farol apagado, não viram, bateram meio que de lado, assim. Ninguém morreu, acho que o Felipe, o nome desse amigo do meu irmão, ficou na UTI uns dias e tal, mas, enfim. Naquele dia ali, eu tava dando plantão no meu R1, primeiro ano de residência, né? Com a carga horária alta, saindo de casa confortável, aqui eu morava até antes, morando sozinho em São Paulo, na época eu já morava com o Rubão e com o Diego na época, depois veio o Edu e tudo, né, na República, na mansão. Mas eu tava ali, longe dos meus, cansado, numa incerteza se eu tinha feito a escolha certa em relação à residência e padrão de vida, sem treinar, sem comer bem, sem dormir bem, longe da Mariana. Ou seja, eu tava colocando em xeque tudo o que eu tinha. E quando essa situação aconteceu, eu pensei assim, e se eu tivesse perdido meu irmão hoje? Essa reflexão foi tipo assim, cara, será que o que eu vivi até hoje aqui me deixaria, lógico, não tem conforto nessa situação, mas um pouco menos desconfortável de não ter nenhuma dívida, de não ter nenhum arrependimento, algum rancor, alguma coisa pra resolver? Será que eu vivi o que eu tinha que viver mesmo? Ou será que eu tô só fazendo medicina, só fazendo faculdade, residência há 7, 8 anos aqui já, e eu abri mão de parte da minha vida que eu não vou poder ter mais de volta, que era meu irmão naquele caso ali, ou qualquer outro familiar. E aí extrapolem essa ilustração para qualquer situação da vida que vocês passaram aí. Nesse momento, acho que foi um dos grandes despertares que eu tive pra me assumir ali como quem eu realmente queria ser e fazer como médico, né? E eu até lembro que o Luizão, uma época, me ajudou com aí eu ia perguntar isso agora pra vocês, assim, quais ferramentas que existem hoje que podem ser utilizadas aí com evidências de melhoria pra gente conseguir, e eu tô falando do processo que eu mesmo vivi, né? Me entender melhor, saber exatamente onde eu sou forte, onde eu sou fraco e como eu reajo diante de algumas situações, porque a vida é um eterno alto e baixo, né? Eu acho que a grande diferença de pessoas que conseguem se manter bem a grande maioria do tempo não são aquelas que sabem lidar quando tá no alto. É as que sabem lidar quando estão em baixa, né? Que é o que eu tô aprendendo a desenvolver aí no último ano por uma série de questões. Eu tô bem, viu, galera? Não tô triste, não. Mas é porque, enfim, muita mudança rápida, a gente fica meio zureta. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque na época o Luizão fez uma ferramenta comigo muito legal, me ajudou pra caramba e tudo, da Roda da Vida. Mas eu queria ouvir agora, como profissionais que vocês estão nessa área, o que hoje
um médico que tá nessa dúvida de, pô, fiz aqui 5 anos de cirurgia, tô trabalhando, tô ganhando dinheiro, mas, cara, não tô feliz, não tô satisfeito, não tô... Enfim, será que tem um caminho pra trazer isso aí, ou é papo de coach esse negócio? Para mim, assim, Vitor, primeira coisa que precisa é eu me chutar desse lugar antes que a vida faça isso. Eu sempre falo lá com os meninos. O que é me chutar desse lugar? É ter a coragem de fazer essa reflexão que você fez sem que tenha que haver um evento, não é, para que isso aconteça. E assim, se a gente não faz isso de maneira consciente, a vida vai porque a vida nos perdoa. Eu sempre digo que a vida nos perdoa em que sentido? Ela te dá uma oportunidade sempre para você voltar naqueles lugares onde você esteve, mas não conseguiu, de fato, resolver as coisas ali e avançou sem resolver. Então, assim, o Jung, ele tem uma frase que é muito legal, né? O Jung é um dos grandes da psicologia, ele fala o seguinte: o que você não encara, repete. E repete para você encarar. Por quê? Se você não encara aquilo, a sua vida não flui como ela poderia fluir. Então, o que eu digo lá sempre é: aprenda a chutar você do lugar onde você está. Esteja bom ou ruim, porque às vezes assim, a gente se perde, né? A gente vê na Bíblia, né, Luiz? Davi se perdeu no palácio, não foi nem no deserto. Verdade. A gente se perde nas coisas boas muitas vezes. É quando está aquela calmaria, né? E a gente às vezes descuida de algumas coisas. Então, assim, aprenda a chutar você desse lugar e busque com coragem realmente fazer essa pergunta para mim: quem eu sou de fato? Para eu poder separar as vozes que ficam na minha cabeça, porque assim, tem um monte de voz dizendo para você: faça isso. E às vezes você nem sabe que voz que é, ou tem uma suspeita. Às vezes é a voz lá do pai ou da mãe que queria ser e diz para você, num tom assim, talvez de brincadeira, mas fica marcado. Fica. Ainda mais vindo de pai e mãe. Exatamente. Sim. Seja isso, você é isso, tá? Um episódio drástico que eu vivenciei para mostrar isso. Um dia eu estava lá em Carmo, trabalhava lá. E aí, Carmo. tem tempo do Paranaíba. Né? Pra quem é da região vai saber o que eu tô falando. Né? Não sei não. Mas Carro do Paranaíba é um clássico. Então, eu estava indo para fazer uma compra no mercado lá um dia, e aí eu tô na rua aqui, e tinha uma mãe com 3 filhos aqui do outro lado, e um dos meninos chegou e foi atravessar na rua. Essa mãe deu um grito com ele, claro, com a intenção de proteger, mas ela disse para ele assim: para, que senão eu te mato quando chegar em casa. Para uma criança desse tamanho, para uma criança desse tamanho aí, que ele era pequenininho, é literal. A criança, ela entende isso de maneira literal. E eu fiquei imaginando lá dentro de mim, né? Essa criança vai daqui para casa dela pensando que vai chegar lá e vai morrer. Porque a mãe deu para ele uma palavra que para ele é a minha autoridade, é a minha mãe. E ele entende que isso realmente iria acontecer. Então, tem muitas vozes na cabeça da gente, Vitor. Tem as vozes dos nossos antepassados, as vozes da nossa família, as vozes da sociedade. E isso tudo, às vezes, vira um desejo que a gente acha que é da gente. E aí eu me empenho nesse desejo. Só que eu não paro, muitas vezes, para fazer a pergunta, de fato: esse desejo é meu? E aí, é claro, preciso de coragem para eu dizer: não, não é. Então, eu vou assumir o meu desejo, custe o que custar, porque custa muitas vezes. Custa é muito custoso. Você tem todo um esquema feito em torno de você, ou seja, esse vai ser a nossa redenção. A família inteira não vale muita coisa, mas essa pessoa vai ser a redenção. E às vezes as pessoas não têm ideia do peso que isso né, do efeito desse peso na vida daquela pessoa. Tá? E aí ela pode passar a vida inteira realmente, lutando internamente para se mostrar feliz, quando ela está extremamente infeliz. E às vezes vem alguns hábitos para preencher esse vazio aí, né? De consumo, de status, vai para os casa, de carro, de férias, de bens, para esconder Nada contra quem tem, né? Mas às vezes a pessoa está escondendo alguma coisa. Porque é uma forma de fuga mesmo, né? Então, assim, hoje a psicologia, o próprio coach, o desenvolvimento humano, ele está muito rico com muitas ferramentas. Tem várias abordagens que estão aí no mercado para ajudar nisso. Então, assim, é até difícil você falar uma ferramenta ou outra, porque tem várias ferramentas.
Agora, nada disso, de fato, vai ter efeito se eu não encarar que realmente eu preciso me entender um pouco mais. Por quê? Não está bastando o que eu faço. E assim, o quanto antes você puder fazer isso, melhor, para não chegar depois lá no final e olhar e falar assim, caramba, não era isso que eu queria, mas agora também eu não dou conta mais de fazer, porque eu não tenho saúde, enfim. E aí é uma amargura só. E aí o problema disso, para eu fechar aqui, é que eu não aprendi a viver e vou ser uma péssima pessoa para morrer. Não é? Porque eu sempre digo assim, morre bem quem entende um pouco a vida e vive a vida da melhor forma que puder. Se a gente não entende isso lá, eu não vivo bem, porque assim, não dá para servir dois senhores. A Bíblia é clara em relação a isso. Então não dá para eu servir a mim e servir com boa intenção o meu pai ou minha mãe, por exemplo. Não tem jeito de você servir os dois. Alguém vai ser prejudicado aí. A prioridade vai para alguém. Né? Como diz não tem como ter duas prioridades. Né? Não tem como ter duas prioridades. Isso não faz sentido nenhum, né? Então eu posso priorizar e tal. E aí, de novo, gente, lembra, quando eu não tenho essa perspectiva, eu vou me dedicar ao fazer. Porque lembra, é o fazer que vai me dar a sensação. Exatamente isso. E o ser vai ficando. E aí você vê, às vezes, pessoas que têm uma expertise muito grande, mas você vai olhar para ela, ela é muito infantilizada. Porque não houve, de fato, um crescimento. Não é? E aí não entra a autorresponsabilidade, que para mim é uma outra coisa muito, muito interessante, talvez, da gente falar aqui. Mas primeiro que anda em escassez. Muito, demais. É o mundo do vitimismo, né? Então, Vitor, para mim, o principal é, de fato, eu aprender a me chutar desse lugar. No sentido de que eu preciso me ocupar de olhar para mim e saber, isso que eu estou fazendo tem a ver com o meu desejo? O quanto eu quero esse desejo? O quanto eu decidi por ele? Porque eu sempre falo, se você não consegue apaixonar pela decisão que você tomou e o desejo que você tem, você não vai poder fazer nada em relação a isso. Por quê? Porque você vai realmente desvirtuar o seu processo e vai ficar apaixonado por outra coisa que você não está fazendo, que às vezes é o seu desejo. Não é? Mas dizer não para a medicina é muito difícil. Você mudar de rota é difícil, porque você está abrindo mão de algo muito bom. Então, socialmente e projeto ego, pessoalmente, isso, né? É difícil da gente falar. Muito. Pô, o cara não tá largando uma especialidade ou uma carreira porque tá ruim. Porque ela é ruim. Porque não tem carreira ruim na medicina. Ao meu ver, não tem. Tem carreiras muito boas e carreiras boas, mas não tem carreira ruim. E você ali, como uma pessoa que quer ser socialmente aceita ou familiarmente aceita, quando você opta por algo distinto do que esperam ou do que disseram que é pra você fazer, você tem que pagar o preço disso. E fica muito pesado. Mas o prêmio não é tão mais alto visivelmente do que parece ser. Porque eu tô trocando algo muito bom por algo que eu quero. E que talvez não é tão bom quanto. Um exemplo que eu vou dar eu sempre quis fazer cirurgia, né? Na minha faculdade. Até o 5º pro 6º ano. E imagina o orgulho dos pais ter um filho que era bolsista na faculdade e virar cirurgião. Isso aí deixa qualquer pai e mãe mais orgulhoso que o Batman, né? Só que chegou uma hora que eu falei, cara, não é isso que eu quero, não. E eu demorei a ver isso. Demorei 5 anos de faculdade, né? Quando, no 5º, 6º que eu decidi. Eu não quero fazer isso. E eu não sabia o que eu queria. Aí eu fiquei ali na minha, aí eu comentei... Porque veio junto a dúvida, né? E aí você tá trocando o certo por o que você quer. Mas eu não sabia trabalhar bem o que eu quero. Aí eu fiz algumas análises ali no meu modelo tupiniquim da vida. Nessa época eu tinha feito a viagem pra Índia. Eu tinha ficado 45 dias na Índia. Não sei se vocês lembram disso aí. Aí viajei, literalmente falando, né? Fiquei lá abstraído de tudo. Só não usei droga. Mas aí, lá eu entendi algumas coisas. Falei, pô, eu gosto de gente. Eu gosto de conversar. Eu gosto de saúde. Nessa época eu entendi que eu gostava de saúde. Então, cirurgia, a saúde que eu gosto é de algo mais vivo, esporte, assim, coisa mais entendeu? Que a cirurgia era mais bloco cirúrgico, mais 1 a 1, mais frio, uma pessoa deitada na maca e tal. Não ia curtir muito. E na época eu descobri a medicina esportiva e tudo, e fui pra esse lado. Aí imagina voltando de férias, falando, pai, mãe, tive uma epifania na Índia. Vou mudar de rota aqui, ó. Esses anos todos vocês estão se ferrando pra me bancar na faculdade aqui, depositando toda a confiança em mim. Eu vou virar médico do esporte.
Eu lembro da cara do meu pai. Que isso? A cara do meu pai me olhava assim, mas que isso? O que você vai fazer mesmo? Aí ele fala pouco, né? Ele coça a cabeça assim, mas... Um cardiologista não consegue fazer isso, não? Tipo, querendo negociar ali um cirurgião por um cardio, né? Vamos devagar. Minha mãe, ela sempre me estimulou muito, mas ela ficou meio assim também e tal. E eu falei, não, vou fazer. E banquei essa ideia, né? E na época, gente, tô falando aqui de 2014 para 2015, medicina esportiva não era moda no Brasil, né? Eu acho que não a moda explodiu. Assim, quando você me contou, eu pensei, ou ele vai trabalhar num time de futebol, ou trabalhar com um atleta que vai para as Olimpíadas. Eram as únicas duas opções que eu conseguia pensar. Eu também, na época, achava que era isso. Aí, eu banquei a ideia e vim, tinha 14 vagas no Brasil na época, eu vim para São Paulo. Lembro quando eu falei que vinha para São Paulo, meu pai teve um pico de pressão, minha mãe ficou sem dormir. Ou seja, ali eu tava confrontando toda uma expectativa. Muito. E eu fico pensando assim, e se eu não tivesse tomado essa atitude? Se eu tivesse me conformado, né? Tomado forma do que queriam de mim ali, me enquadrado na forma que eles queriam que eu seguisse, que era pro meu bem. Não era hora nenhuma querendo o meu mal e não querendo me ferrar. Sim. Mas talvez eu ia acordar 3, 4 anos depois e falar, puta merda. Não é isso que eu quero ser. Sim. Eu tô ganhando dinheiro pra caramba, que cirurgia dá muito dinheiro. Com uma banca gigantesca, que cirurgião sempre tem um ego gigantesco, e o meu já não é baixo, imagina cirurgião, então. Aquele monte de coisa assim. Nossa. Mas talvez eu podia acordar um dia e falar, que bosta, né? Eu ia olhar pra vida do meu colega, do meu vizinho e falar, eu queria aquela vida ali. Exato. E tudo mais. Só que ao mesmo tempo, você tem que pagar um preço de uma construção que eu acho que todo mundo tem que pagar, mas é porque naquele momento eu descobri que não viria de graça mais. Não. Porque eu tava naquele embalo de faculdade e tal, e eu falei, cara, aqui eu tô tomando uma direção que não é mais óbvia pra ninguém. E eu acho que é nesses momentos quando a gente tira o automatismo, porque a medicina tem muito disso, né? Você entra na faculdade, você tem 6 anos de checklist pra cumprir. Você já assinou um contrato de 6 anos, você vai ter que ir no automático. Aí você entra na residência, você tem mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos já de automático. E muitas vezes não sobra tempo pra você pensar no que seria se não fosse aquilo, né? E aí, a ideia do automático é exatamente isso. Né? Aí quando acaba a residência, que não tem mais nada automático, e muita gente entra depois no fellow, entra depois em alguma coisa automática pra continuar nessa busca eterna aí, quando isso sai da frente, muita gente descobre que um grande vazio ali mesmo. E fala, caramba, eu tô com tudo que eu sempre quis, mas, cara, nossa, não era isso aqui. E é um dos pontos que eu gosto mais de refletir, que é o ponto da autorresponsabilidade, que é um ponto comum em todos os alunos que têm um grande sucesso no consultório particular do MCP, né? Que a gente entrevista e mentora nesses últimos 2 anos. E não tô falando de financeiro, tô falando de sucesso de consultório. Aquele cara que abre a câmera pra falar comigo, eu vou conversar com ele, o cara tá bem, a mulher tá bem, tá? Você vê a cara boa, tá feliz, tá radiante, tá cheio de problema. Um monte de problema no consultório, o pau quebrando, mas a pessoa tá ali. Ela tá curtindo o que ela tá fazendo. E uns ganhando bem, outros ganhando muito bem, uns nem ganhando tão bem assim. Mas esse é o sucesso do consultório que eu consigo dizer, assim. Aquela pessoa tá ali feliz. E outros você conversa e você vê que, cara, é só uma distração aquilo. O problema maior a pessoa não encarou ainda, né? Não. E aí, eu acho que é aí que tá um grande ponto, que não é legal olhar pra esse momento, mas é necessário. Quando você pergunta sobre ferramentas, um exercício que eu acho que deveria fazer, tanto daquela primeira parte da história que você contou, que veio um flashback aqui na cabeça, a história do hospital lá. Sim. Você vai contando, vai vir nos flashbacks, né? Porque, pô, eu tava com você na primeira viagem que você veio pra fazer prova. Lembra o tamanho da mala lá das 2 no ônibus? Nossa senhora. Aquela rodoviária do Tietê ali tem história demais. E eu era dentro do ônibus aqui no circular, dentro da cidade. Metrô e depois busão aqui. Pra ele chegar no evento que ele ia, na prova, e eu ir pro ambiente que eu ia. As histórias são boas demais. E eu era itinerante lá na sua casa, né? Na época dessa história da mansão, que você contou aí e tudo mais. O Luizão passava uns dias lá. Eu passei lá na sua mansão também. A gente vinha toda vez que ficava uma mansão aqui, né? Deixa eu fazer o disclaimer. Mansão era o nome da nossa república durante a residência, né? Não era uma mansão, não. A gente chamava de mansão, carinhosamente falando. Mas era aconchegante. Não, era legal ali. Nunca mais. Eu sinto falta dele. Ali era fera. Então, e aí uma coisa que eu sempre enxergo é um exercício que todos nós deveríamos fazer, e você fez esse exercício, e foi bem interessante, que foi que te ajudou a tomar uma decisão e depois pagar o preço, que é a solitude.
A gente tá tão envolvido nesse movimento da sociedade que a gente não para ficar sozinho conosco mesmo. Muitas vezes a gente não para porque a gente tem medo. Medo do que vai encontrar, né? Claro. Medo das nossas sombras, medo dos nossos pontos de melhoria. Mas, por exemplo, quando você foi para a Índia, você estava fora do seu ciclo de amizade, você estava fora da sua cultura, então você estava fora da sua zona de conforto. E ali você teve a oportunidade de voltar para dentro de si, de se conectar com você mesmo. Você não está conectado com... Você não está conectado com os desejos do seu pai, com os desejos da sua mãe. Você está conectado com o que você acha que é o melhor para sua jornada. Pô, e você volta e toma uma decisão. Que, sinceramente, eu uso esse exemplo, às vezes, nos atendimentos com os alunos que estão com dificuldade. Pô, falar que eu tenho um amigo médico cirurgião, é muito mais status. Ainda mais na cidade que a gente nasceu, 150 mil habitantes aproximadamente. É muito mais status. Tá tirando os caras da esportiva. Aí, fala, não, médico do exercício e do esporte, né? Nossa. Cara, o cara vai trabalhar com um time de futebol. Mamoré ou RT. Mamoré ou RT. Ou se não, vai trabalhar com atleta que vai para as Olimpíadas aí. Os caras vivem passando maior perrengue financeiro. Fica, cara, como é que vai ser esse negócio? Mas beleza, mas você pagou o preço. Eu acho que o primeiro exercício que poderia ser feito é esse. Na época que você vivenciou tudo aquilo que você comentou do hospital, eu entendi que aplicar a roda da vida para você naquele momento era interessante, porque uma outra coisa que a gente tem que ficar atento é, nós temos vários papéis. E o Baltazar falou de uma coisa, a gente nunca vai conseguir dar prioridade igual para todos os papéis. Mas eu tenho que ficar atento também, assim, qual papel tá sugando mais a minha energia, tá precisando um pouco mais da minha atenção. E foi justamente o que aconteceu com você. Porque naquele momento você precisava dar uma atenção mais especial para sua família. E foi o que você fez, esse movimento. Eu voltei um pouquinho. Não é que eu vou diminuir uma área para subir a outra. Não, eu tenho que subir essa área aqui que tá em defasagem e tal. Então, eu acho que um exercício como a Roda da Vida é muito bacana, porque ela me faz olhar ali para pelo menos 12 áreas da minha vida, 12 papéis. Você vai dando nota de 0 a 10 ali, né? Um outro exercício, né? Talvez o Baltazar vai concordar, a gente chama de modelo PERMA. E aí foi acrescentado uma letrinha V, né? O PERMA V. Que é assim, pô, você já até mencionou aqui, nós somos seres emocionais. A Mariana falou esse negócio pra mim essa semana. Ela tá fazendo a pós em psicologia positiva, né? O modelo PERMA é fantástico, porque tá trabalhando junto, eu tenho que ficar atento também, que tipo de emoção eu tenho vivenciado mais no meu dia? Porque às vezes você tá num ambiente, cara, onde você só sente raiva, você não consegue desfrutar daquilo que você tá fazendo. Você estudou 6 anos. Eu tive um aluno essa semana que falou isso. Aí eu tô estudando uma coisa que não vai ser útil pra nada. Eu falei, mas você vai ter que fazer prova desse assunto? É assim. Então vai ser útil pra você pegar o seu CRM. Então, para de olhar como se fosse algo inútil. É algo extremamente útil. Porque antes de ser residente, você tem que ser médica. Então, isso é importante pra você. Agora, se você ficar olhando como algo ruim, cara, dói muito mais. Muito. Então, eu falo sempre a gente ficar atento às nossas emoções. Ficar atento, por exemplo, ao engajamento. Quanto que eu estou engajado naquilo que realmente eu me proponho a fazer? Quanto que eu entro em flow na tarefa que eu me proponho a fazer? Os relacionamentos. Quais são as pessoas que estão do meu lado? Porque às vezes a gente se cerca de pessoa tóxica o tempo todo. E aí entra outras duas coisas, né? Propósito e realização. Cara, onde é que eu quero chegar? O que eu quero conquistar? O que eu quero alcançar? O que eu quero me tornar? E a ideia de realização. Você comentou aí de alguns alunos aí do MCP. Alguns estão ganhando muito bem, outros ganhando mais ou menos, outros não estão ganhando tão bem, mas estão felizes. Porque a realização não é só quando eu chego no topo em uma área. Não pode ser. Às vezes eu tô no topo em uma, mas não tô na outra. E aí eu consigo desfrutar do processo. E aí eu vem vou o savor, né? Que é exatamente lá da psicologia, que é saborear todas as coisas. E a última letrinha da ideia de vitalidade, né? É eu ter essa conexão do meu corpo, da minha alma, do meu ser completo aí, né? Como um todo. Então, assim, se fosse para falar, gente, faça 3 exercícios. Primeiro, solitude. Tira algum momento para estar com você. Esse ano, engraçado que eu combinei com a Mariana já, que eu vou fazer 2 viagens sozinho. Esse ano, já falei com ela. Porque ela só tem férias em fevereiro, eu acho. Pô, eu tô numa pegada puxada aqui. Eu falei, amor, não consigo ir até fevereiro sem tirar o pé. Lógico, vou ter finais de semana com ela e tudo, feriado e tudo, mas eu quero 2 eu ali, ó. Mas é aquela coisa dos traços, Pedro, só pra pegar o gancho, aquela coisa dos traços que tem que dar atenção. Se você não der, ele te cobra. E cobra assim.
nos momentos piores. Pra quem não pegou, traços é de personalidade, né? Personalidade. Que aí traços de caráter. Porque o Baltazar, meu terapeuta, ele conhece meus pontos fracos aqui. Aí ele sabe que eu tenho ali alguns pontos de dominância e outros que são mais fracos, né? Exatamente. Mas eu acho que esse é um superpoder, viu? Muito, mas são Porque mesmo. eu hoje, depois desse exercício, e há um ano, né, que a gente tá nessa, acho que um ano, né, que a gente tá nessa um ano, sim. Aí pra você ver, só comecei a pensar em fortalecer a minha cabeça e minhas emoções e saber quem realmente sou com 31 anos. Ainda bem, né? Ainda bem que comecei, né? Mas, tipo assim, a gente é ensinado ou desestimulado a pensar nisso, porque só pensa em saúde mental quem tá na fossa. Mas é exatamente e é um erro, isso. Hoje, né, eu falando, é um erro que eu cometi há 30 anos, agora eu vejo que é erro. Eu não tô na fossa e continuo, aliás, temos que falar, aliás, né? Tô atrasado. Pra não entrar, inclusive, não entrar na fossa. Saído mas, por exemplo, essa semana, nós estamos aqui na sexta-feira, pessoal, gravando esse podcast, umas 8 da noite, eu acho. 8h09, eu acertei. O pau quebrou essa semana foi pesado. E eu tô felizão, tranquilão, 1 milhão de coisas pra resolver e tal, mas assim, eu não mudo agora. Lógico, eu tô numa fase muito boa e tem altos e baixos. Mas hoje eu sei que eu preciso de um momento mais relax, tirar o pé, e sábado e domingo vai servir pra isso. Antigamente, amanhã eu começaria no mesmo ritmo, porque eu ia querer fazer mais força pra resolver esse problema e ia negligenciar uma parte da minha vida que ia vir cobrando, né? Então, da ferramenta ali, quando eu entendi que eu tenho alguns traços aqui e eu tenho os traços mais fracos e alguns deles pedem atenção em algum momento, e antigamente eu não sabia reconhecer isso, negligenciava, aí eu me afundava. Hoje, quando eu sinto que aquele traço tá começando a pedir, o que eu faço? Vou lá, dou atenção pra ele, ele se equilibra, e você volta com energia e com vitalidade pro play de novo. Pra fazer o que você tem que fazer, e especialmente pra você aproveitar, né, a vida, porque trabalho é extremamente importante, é um caminho, mas ele não pode ser, de fato, coisa que me traduz ou me reduz. Porque senão, realmente, eu estou colocando a minha vida num patamar muito, muito abaixo do que ele é. Porque é o ser que faz. É o ser que sustenta todas as coisas. E não o ser que faz. O ser que faz, ele, se não tiver bem com ele não vai fazer adequadamente. E não vai colher os frutos, não vai saborear aquilo que, de fato, o próprio trabalho pode dar. Porque chega uma hora que você está extenuado, cara. É o burnout que está aí a torta direita em tudo quanto é lugar. Epidemia aí de burnout. Epidemia. Porque é isso mesmo, você começa a queimar o ser com o que você faz. É exatamente isso. Você vai queimando, né? Burnout, você vira cinza. Entendeu? E aí você não consegue nem fazer, acabou, né? A vida perde totalmente o sentido. Então, mas, Luizão, a gente cortou aí, você falou a primeira dica. Não, então, eu tiraria um momento pra mim, pra estar comigo. Eu faria o exercício ali da roda da vida, porque ela vai ajudar, você vai ampliar um pouco da sua autoconsciência, do seu autoconhecimento para os papéis que você tem a exercer na sua vida. E eu também faria o exercício do modelo PERMA-V, porque é sensacional. É uma introspecção, né? Me ajuda a perceber o seguinte: pô, como é que eu tô conduzindo a minha vida? Porque às vezes a gente também reclama, não tá dando muito certo, mas pô, você tá cercado de pessoa não tóxica. Você tá o tempo todo só reclamando, fazendo um reforço mental negativo. Essa régua eu subi na minha vida recente, eu vou falar, a melhor coisa que eu fiz. Não tolero gente chata e ruim perto de mim. Porque eu acho que é um desrespeito ao que eu tô construindo e até quem tá do meu lado. Lógico, né? E ninguém é perfeito, não quer dizer que a pessoa tem um defeitinho que você não vai aceitar. Claro, mas quando a pessoa é intencionalmente tóxica ali e negativa e quer jogar um jogo diferente, cara, tudo bem, a gente por não exemplo, pode dar espaço, entendeu? Nós somos amigos. Eu tenho meus momentos ruins, tem um momento assim, eu tenho liberdade com você e eu não tenho ressalvas, eu posso chegar e me abrir. Então, às vezes eu vou chegar, vou reclamar de uma situação, é diferente. Mas é algo pontual que você vai ali. Agora, pô, às vezes você tá do lado de uma pessoa, a pessoa só olha as coisas da perspectiva negativa. Não é uma coisa pontual no momento que você tá vivendo. Não, é um modo de viver. Aí é muito... E isso contamina a gente, porque eu tô naquele ambiente, eu vou acabar vivendo daquela forma. Então, o modelo PERMA-V, eu acho que pode ajudar nesse processo também de introspecção, solitude, roda da vida e PERMA-V. Claro que, igual o Baltazar falou, cara, não dá pra falar, faço só essas 3 vai resolver. Não vai, tem muitas outras ferramentas. E eu colocaria acompanhado de um profissional. Boa. Não, sem dúvida. Isso aí inclusive, o processo da psicologia positiva surge por quê? Porque a Como que psicologia é esse tradicional... Porque eu não conhecia, o pessoal às vezes não sabe. A psicologia tradicional, ela no início, ela
ela tinha essa ideia de olhar para os potenciais, né, do ser humano e trabalhar esses potenciais para esse ser humano ser capaz de lidar com todas as questões da vida, né, que são importantes para o desenvolvimento. Mas aí surgiram as guerras, as grandes guerras, e a psicologia acabou, de uma forma geral, e não generalizando, porque tem exceções, começou a voltar-se muito mais para a psicopatologia, para aquilo que faz com que o ser humano adoeça. E aí a psicologia positiva veio para resgatar esse lado que ficou meio perdido. E a ideia não é que ela elimine a outra psicologia, porque assim, a psicologia tradicional, ela foi muito, muito interessante e importante no momento em que o mundo estava totalmente infeliz. Aí o que ela fez? Ela traz as pessoas para um nível menor de infelicidade. Como se for, a psicologia tradicional é como se fosse um remédio e a psicologia positiva a prevenção. É como um tônus, um tônico. Um biotônico. Para pegar para pegar onde é claro que a psicologia tradicional hoje ela ampliou muitas coisas. Sim. Mas é para pegar suponhamos, eu tô lá num nível de tristeza menos 50. Aí eu faço um processo, venho aqui para menos 10. Eu tive uma melhora fantástica. Mas percebe que eu ainda estou no menos infeliz? Se eu for para 0, também fica aquela coisa, não sou feliz e nem lá. O que a psicologia positiva propõe? E aí ela não vai, porque positivo soa meio ruim para algumas pessoas, vai focar só naquela coisa. Não, não é isso. Né? É porque como a outra já estava, o outro lado, né? Vamos pegar o outro lado, focava na coisa muito negativa, ela está trazendo, a ideia é o seguinte, olha, existe, e isso é científico, trabalha com ciência, existem caminhos, ações que podem ajudar as pessoas a saírem do menos infeliz para ser feliz. O PERMA é exatamente isso. É a forma como ela vai trabalhar, e aí vem as forças e as virtudes que vão ampliando o autoconhecimento, né? Que é como eu vejo as minhas forças principais, não tem fraqueza, tá? Na psicologia positiva. As 5 principais, que são um retrato meu, é como eu funcionei muito, as forças que eu mais usei. E aí trabalhar para tirar as pessoas dessa zona morta aqui, ó, neutra, né, do menos infeliz, para projetar essa pessoa para a felicidade. Só que, de novo, é um trabalho que precisa de eu me dar conta disso. E às vezes eu preciso de um espaço sozinho. Lembra das vozes na cabeça? Sim. Eu preciso de um espaço sozinho para eu poder me perceber em mim. E aí eu vou começar um trabalho de quê? De olhar para a roda da vida e ver quais são as áreas. E aí eu vou trabalhar mais especificamente coisas voltadas para o ser, percebe? Quando você olha a roda da vida, não é para produzir nada no primeiro momento. É para eu me escolher, é uma escolha que eu faço. Porque às vezes o que acontece, Vitor? A gente vive numa sociedade que leva você a escolher uma profissão, e aí ela vira você. A questão é que eu tenho que me escolher primeiro. Só que para eu me escolher primeiro, eu preciso poder não escolher o que o outro quis para mim. E aí é que pega, né? Porque tem um peso muito grande aí nesse caso. Então a solitude, por que ela incomoda tanto as pessoas no nosso tempo? E eu falo por mim, você fala por você, o Luiz também. Porque a solitude me coloca diante de quem? De mim mesmo. De mim mesmo. E aí eu sou um estranho em mim. Eu me estranho, né? Eu fico com medo. O que essa pessoa vai revelar? E de fato a gente tem uma criança interior aí que foi interrompida. Sim. E a gente precisa trazê-la de volta. E aí entra a autorresponsabilidade, que é eu me tornar pai e mãe de mim mesmo. Isso para mim é autorresponsabilidade. Porque se eu não for autorresponsável, eu não posso celebrar as minhas conquistas. Porque não foi você Porque que não fez. fui eu. Te deram. Né? Me deram. Eu não me responsabilizo pelas coisas que eu fiz, ia falar uma palavra, mas não quero. De errado. De errado, né? É sempre culpa, é sempre alguém fez, eu sou uma vítima. Mas pior, eu não posso celebrar as conquistas, porque eu também sou vítima disso. Então, a autorresponsabilidade é de pessoas que de fato querem abraçar a si mesmas e querem florescer. Porque senão não vai florescer, vai ficar nessa coisa aí de é o outro que fez, é o outro que isso, o outro que aquilo, e gera uma dependência emocional que não tem fim. E aí eu falo que a dependência emocional é um abraço da morte, né? Por quê? O outro depende de mim, eu dependo do outro, e ambos estão voltados de costas para a vida, no abraço da morte. Então esse corte aí, Vitor, da autorresponsabilidade, ela é um corte muito, muito
importante e difícil mesmo. Porque às vezes é mais cômodo você ter lá alguém que banca você. Quer dizer, é cômodo assim, é uma zona horrorosa, mas pelo menos você tem um esforço menor, né? Agora, romper com essa tessitura aí exige coragem mesmo. Por quê? Porque você vai ser questionado, você às vezes vai ser visto como alguém que traiu os antepassados, a família. Eu já vivi isso num certo momento, né? Você é julgado como você está traindo. O meu processo de transição, né, para o que eu faço hoje, que não é o que eu sou, né, mas o que eu faço hoje, e o Luiz sabe, você também sabe um pouco disso, me colocou numa zona morta de não ser reconhecido por nada e por ninguém. Você sai de um lugar onde você tinha uma certa proeminência, porque também você estava a serviço de todo mundo, né, Luiz? Fazendo tudo por todo mundo, e de repente você se vê, cara, só você e as pessoas mais próximas com você. Aquelas que choram e sorriem com você, como a minha esposa, por exemplo, meus filhos, e as pessoas mais próximas, né? E aí, nesse momento, você vai fazer o quê? Eu só tenho um caminho, né? Eu deveria ter. É olhar para mim e falar assim, isso é, de fato, a construção que eu estou fazendo de mim? Então, tô feliz. Vamos seguir em frente. E você vai receber, eu hoje vejo, né, a jornada de hoje, e aí você pensa um monte de coisa. Você vai receber. Porque, às vezes, uma pessoa que você nem espera, né, Luiz? A gente vê os meninos de vez em quando colocam algumas coisas lá. Que seja uma coisa simples. A pessoa fala o quanto você foi, como essa semana uma menina falou, você trouxe ela de novo para a vida. Cara, valeu, né? Isso é muito legal, muito bacana. E aí você se sente de fato numa construção legal sua, que é uma escolha que você está fazendo. Mas, de novo, autorresponsabilidade. Eu tenho que bancar as minhas coisas que não deu certo, sabendo que elas também estão na construção de uma coisa que vai dar certo, e eu posso agora celebrar as minhas conquistas. Eu posso dizer, caramba, eu sou um cara legal, bacana, que faça as coisas boas. E isso não é egoísmo, é autorresponsabilidade. É autorresponsabilidade. E eu falo, completando isso aí também, eu falo muitas vezes que não decidir é uma decisão, né? Com certeza. E eu vejo que hoje muita gente acumula uma série de consequências por não ter decidido, por não ter falado sim ou não, e sim deixado acontecer. Exatamente. E o Zeca Pagodinho ali tá totalmente errado, né? Deixa a vida me levar, não deixa não, brother. Esse negócio pode não dar certo. Não, isso aí não dá não. A gente tem que tomar as decisões, e toda decisão é uma renúncia, né? Toda renúncia é uma perda. Todo sim que você tá dizendo, você tá dizendo não pra outra coisa. Exato. Mas eu me orgulho muito de ter conseguido bancar algumas decisões ali, e automaticamente vem um preço, vem um custo, né, por aquela decisão. Claro. Mas a gente se torna especialista nessas decisões à medida que a gente vai tomando. Porque o que acontece, na minha visão, assim, né? E isso eu tô falando da minha ótica de acompanhar muitos médicos e mentorar muitos médicos aí desde 2019, né, para 20. No Além da Medicina, MCP e tudo mais. Eu percebo muitas vezes, eu tô falando desde alunos ali até especialistas, né? Que muitos adiam esse momento onde ele é o protagonista da decisão. Mas uma coisa é você decidir sobre uma questão sua com 18 anos. Outra coisa é você acordar para tomar as decisões aos 35 anos. São decisões muito maiores, muito mais caras, muito mais implicações, já envolve outras pessoas, outra família, uma profissão, uma cidade. E aí o que eu percebo? Quem vai adiando essas decisões ao longo da vida, quando tem que tomar grandes decisões aqui aos 35, nossa, é pesado. A pressão é maior. E aí você às vezes olha uma pessoa que tem, entre aspas, mais experiência, mais vivida, ela passa por esses desafios que todo mundo vai passar na vida de maneira muito mais trivial ali, fácil, porque, pô, já tô resolvendo isso desde os 18, desde os 15, às vezes, desde os 10, às vezes, né? Então, eu vejo muito isso e sempre convido o aluno ali a chamar para essa conversa. Eu já conversei com o aluno sobre divórcio. Falei, vocês já conversaram sobre divórcio? Aí a pessoa para e fala assim, não, mas eu não, pelo que você tá me falando, é a única solução. Não que eu queria que a pessoa fizesse isso, mas, tipo, vamos conversar, resolve isso aí. Claro. Eu já falei sobre mudar de cidade, que a pessoa tava lá, tava felizona, mas só falava da família, não sei o que lá, que tava lá. Eu falei, e se fulano ou ciclano, seu pai morresse hoje, como é que você ia se sentir? Nossa, isso é a pior coisa da minha vida. Eu falei, o que você tá fazendo nessa cidade, então? Lá na outra cidade você consegue trabalhar? Sim.
Mas o que envolvia? Eu vou deixar de ser quem eu pareço ser aqui, aos olhos dos outros, e vou voltar lá. Mas, pô, mas o que você... Na hora do vamos ver mesmo, entendeu? Já falei de terminar a sociedade, de ficar mais tempo com o filho, de abrir mão de vínculo pra ter mais tempo em casa, pra ter R$5.000 a menos no final do mês. Eu já tive aluno meu que tava casado com 2 filhos e tal, e dando plantão de domingo à noite por causa de R$5.000. E R$5.000 é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas para uma pessoa que ganha 35, ganha 40, será que é isso mesmo, esses 5 a mais que vai fazer a vida dela mais feliz? Então, são decisões, né? Sem dúvida. Só que é difícil de mexer nessa pedrinha quando você não mexeu algumas vezes antes. Você falou antes. do dinheiro e me veio um flash, né? Porque assim, e às vezes o que acontece é que quando você tem esse tipo de comportamento em relação ao dinheiro, ele não fica com você. Porque tem algumas coisas aí que precisam ser trabalhadas. O dinheiro pode até chegar, mas ele não fica. Por isso que assim, eu tenho que continuar buscando, porque você vai e fala pro cara, ó, você tá ganhando R$40.000. O cara fala, cara, eu tô com uma dívida aí de R$1 milhão. Percebe? O Michael chama de dublê de rico. Exatamente. Por quê? Porque se for perguntar pro cara, o dinheiro não fica. Porque qual o tempo, qual o propósito? Né? Isso serve para quê? Para melhorar a vida dele. O dinheiro não é uma ferramenta, ele é um castigo para ele agora. Né? Virou um castigo. Atrás, exatamente. E é verdade, é isso mesmo, Vitor. Porque quando você coloca ele para trabalhar para você, é uma liberdade. Vira um castigo. Quando você é refém dele, você vai correr atrás dele a vida inteira. E vai precisar cada vez mais. E o problema disso é que você justifica o fato de não estar com as pessoas porque está ganhando dinheiro para estar com as pessoas e fazer alguma coisa com ela. Só que nunca vai chegar. Mentira. Por quê? Não tem um lugar ali para esse dinheiro. Porque não tem um lugar para as pessoas, não tem um lugar para ele. Então o dinheiro não vai aparecer. E se ele aparecer, assim, ele vaza e vai para outro cara que está aqui, que é o cara lá, o médico que tem um problema de saúde, ou é o cara aqui lá do carro que deu um problema, enfim. Vai vazar para alguém. Vai vazar para alguém. Então, essa consciência, ela é extremamente importante o quanto antes. E parto, assim, do pressuposto que nós estamos numa geração privilegiada nesse aspecto, porque a gente tem muito acesso à informação. Muito. Tá? Eu acho até que, de uma forma meio complicada, mas a gente tem acesso à informação. O que não vai resolver se eu não encarar isso mesmo, pegar essa informação e aplicar, como o Luiz estava falando das ferramentas. Eu vejo, por exemplo, lá nos meus atendimentos, que e eu tenho que me segurar, porque eu não tenho que dar conselho para ninguém, nem dizer o que né? Mas às vezes eu tenho que me segurar, porque assim, a ferramenta está na mão da pessoa e ela está fazendo tudo errado, tudo contrário, e você fala com ela nem olha para a ferramenta. Parece que não é com ela, parece que ela é com outra pessoa. Percebe? E aí tem que segurar, né, Luiz? Para não, enfim, né? Então, aonde não dá uma opinião, né? E aí, Vitor, só para fechar aqui o seguinte, ó, eu sempre repito isso. A vida não vai te dar o que você quer, mas o que você está dizendo que quer e pelo qual você está trabalhando. Então eu digo que quero ter uma vida mais tranquila, mas as minhas ações estão realmente do outro lado do rio, fazendo tudo o contrário, o que eu vou receber? Aquilo para o qual as minhas ações estão em função direcionada. Por isso que assim, eu tenho que me alinhar com o meu próprio desejo também. Porque tem gente que não sabe desejar. Ele só deseja o que vai agradar as pessoas, que vai deixar as pessoas confortáveis e tudo mais. Então, essa coisa do desejo também é muito, muito, muito importante, tá? Depois, se no finalzinho, se tiver um tempinho, eu quero falar sobre uma outra coisa, mas passar a bola aqui. Deixou todo mundo curioso agora. Então, fiquei curioso agora. Show. Muito bom. É uma reflexão bem importante isso aí que você está dizendo, né? Demos várias voltas aqui. Tem um videozinho aí que ganhou muitos likes de uma criancinha falando pra mãe dele, né? Você sabia que se você trabalhar muito assim, você vai adoecer, você pode até morrer. Eu vi. Para um pouquinho, descansa. Fala, a gente já tem tudo, a gente tem comida, a gente tem casa. Pô, na inocência dele, o que ele tá pedindo? Fala, poxa, me dá atenção, descansa, desfruta do que você já tem. E a mãe, claro, ela tá, assim, que deu pra entender no vídeo, ela tá próxima a ganhar um novo filho, né? E aí ela falou, não, tem que deixar tudo pronto. Ele falou, tudo bem, mas você precisa parar. Então, às vezes a gente precisa ficar atento mesmo, assim, pô, será que vale a pena eu ganhar esses 5 mil a mais, mas perder toda a minha família? Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que nenhum sucesso vale o fracasso da sua família. Cara, nenhuma grana que você ganhar vale o fracasso da sua família. Você pode ganhar um monte de dinheiro. Se você não estendeu a mão para sua irmã que faleceu, o que adiantou? O que adiantou?
Então não adiantou nada. Então, cara, o dinheiro não tem como viver sem. É impossível. Você precisa pagar conta, para ter alimento, você precisa ter a moeda de troca. Mas eu também tenho que aprender a ter contentamento. E contentamento é eu poder celebrar o que eu já tenho. Pô, agora nesse momento eu tenho um Fiat Uno. Não tem problema você sonhar com ter sei lá, um carro maior, um carro melhor. Mas espera, seja contente com o que você tem hoje. Desfruta do que você tem hoje. Aliás, eu lembrei de um Fiat Uno. Você sabe dessa história, né? O Luizão, ele tinha um Fiat Uno. E a gente saiu de São Paulo pra Patos de Minas, nesse Fiatinho, sem ar-condicionado. E o Fiat, quando você batia 90 por hora, ele começava a vibrar o volante. Devia estar desalinhado mais que qualquer coisa ali. Foi de São Paulo a Patos nesse Fiat Uno aí, num calor. Nossa senhora. E a gente dá risada disso até hoje. Meu era o Monza. Meu Monza, quando eu tava em Campinas, no seminário... Eu corri risco de vida nesse dia. Eu saía no Monza e eu era pequenininho, né? Aí ele olhava pro posto assim, pai, posto. Porque acabava a gasolina sempre, né? Seminarista e tal. Pai, posto, pô, até hoje. Você entra no carro e ele olha o negócio lá e fica lá. Preocupado, né? Preocupado, tá? Tem uma foto nossa, acho que é nesse Fitinho, buscando a mesa do meu primeiro consultório aqui em São Paulo, você lembra? Verdade. Que a gente foi buscar essa mesa aqui em São Paulo, a gente comprou na LX. O duro de você fazer reunião, podcast com quem você tem muito conhecimento é isso, né? Só você fala uma palavra e quem mas é isso logo o Fiat Uno. Não, e eu lembro que a gente foi buscar essa mesa, a gente olhou, era acho que era um escritório de contabilidade, tava fechando, tinha um monte de coisa assim, a gente achou uma mesa lá, a mesa deve ter custado, sei lá, uns R$150. Eu e o Rubão, a gente dividiu a mesa. Fiat Uno. E a gente foi buscar, colocou, desmontou ela no carro e levou lá pro consultório. Esse Fiat Uno tem história. Isso é 2016, hein? Fui levar o Vitão, gente, agora é hora de história. Fui levar o Vitão acho que tava no hospital lá na Moca. Eu dei muito plantão lá. E aí o Vitão ia descer, eu ia deixar ele no hospital. Eu acho que eu ia pra Minas nesse dia. Aí veio um cara de bike fazendo graça. Né? Ele passa na nossa frente, se dá aquela olhadinha. Não sei o que ele aprontou. Que ele levou um capote, cara, de bicicleta. Quase que a gente atropela o cara. Aí você socorreu. Eu não, dei risada. Ele deu risada. Ele olhou pra mim assim, ó, trouxa. As histórias nossas, né? Não, ele caiu, levantou e saiu ralado lá, um pole ralado. Época boa, viu? Mas é aí que tá. Quando você começa a ter essa convicção do ser, a gente começa a ter momentos assim mesmo. Isso aí. Que não é, sabe, não é aquela coisa planejada que tem que render alguma coisa. Uma das coisas, pra mim, uma das coisas que eu acho ruim é quando você tem que fazer uma visita pra render alguma coisa. Ou receber alguém pra render cumprir uma tarefa. Né? Tem uma frase que eu ouvi recente, muito boa, nesses cortes que fica passando no Reels aí e tal. Mas eu não lembro o nome desse cara. Se eu soubesse, eu ia citar o nome dele aqui agora. Mas é um cara que tá saindo em vários podcasts aí, ele bem expressivo assim. E ele falou: mano, o negócio é o seguinte, nada vai acontecer. Sua vida já tá acontecendo. Exatamente. Eu já tô vivendo. Nada vai acontecer, já tá acontecendo. Então, se você tá indo pro cinema, não, já tô vivendo. Eu vou chegar no cinema e vou curtir. Na viagem, eu já tô viajando. Quando eu chegar lá, não vai acontecer nada, já tá acontecendo. Eu fiquei pensando nisso, tipo, a gente vive muitas vezes esperando algo que vai acontecer, um momento que vai chegar, uma conquista que eu vou atingir. Mas o real é o que já tá acontecendo, né? Por exemplo, esse fato aí do Fiat Uno gerou 2 boas histórias enquanto eu tava me formando na residência, por exemplo. Se a minha glória fosse só me formar na residência, quantas histórias boas igual essa eu ia ter perdido, claro, entendeu? E quantas eu não perdi na fissura de só fazer residência ali e tudo mais. Então, enfim. Essa frase que você tá dizendo tem a ver com essa ideia do contentamento. Porque, veja, depois que você adquire um bem melhor, a celebração é muito maior. Eu lembro dos perrengues do Fitinho. E eu falo, hoje eu tô andando no carro que tem ar-condicionado, sabe quando direção tem hidráulica, que delícia, cara, bom demais. A Mário que banca ele. O carro da patroa. Até hoje eu não comprei o meu. Será que até que idade eu vou sem comprar um carro? Acho que a gente precisa aprender mesmo a ter contentamento, curtir a jornada. Exatamente. Né? Eu tô aprendendo se conectar com a gente mais. Né? Eu fico olhando assim e falo, cara, por que eu não curti tanto? Eu acho que eu tenho, não vou falar, isso é, enfim, é até ruim falar isso, mas eu acho que eu tenho um apagão dos meus 25 aos 30 de curtir, de viver, assim. Não que eu não tenha vivido
tem momentos muito bons, assim, mas ali foi 90% entrega e suspensão do que eu queria fazer em troca de algo que tá valendo muito a pena. Suspendeu a vida. A vida mesmo, assim. Coisas. Mas aí eu tinha meus combinados com a Mariana, e tem até hoje, né? Que isso que é o legal da autorresponsabilidade. Fechei com a Mari ali e falei, amor, até os 35 eu vou puxar forte. Porque 35 vai coincidir com os 32 ali, 33 dela, e aí é a fase de ter filho e tudo mais, e eu vou dar uma desacelerada. É um combinado nosso. E que tá valendo a pena, acordo, é isso porque mesmo, tem vários momentos. Ela tá na residência ainda, então não dá pra você fazer o que a gente tem de plano enquanto ela tá na residência, né? Mas eu não sei se precisava ser tão assim, sabe? Porque, sei lá, tá dando tudo certo. Mas e se não tivesse dado errado? Se tivesse tido uma interrupção no meio do caminho ali? Ou se eu tivesse perdido alguma coisa muito grande ali no meio do caminho que eu não pudesse desfrutar mais? Sim. Enfim. Mas essas elaborações a gente faz, assim, posterior, né? Então. Acho que a gente não pode levar as coisas tudo a ferro e fogo, né? 880. Porque tem momentos da nossa vida que eu tenho que entregar mais mesmo. Tem que pagar um preço um pouco maior. Claro, senão eu também não cresço. Pô, eu tive que ficar longe da minha família. Mas eu tenho que estar aberto e ser flexível. Pô, se eles precisarem, eu tenho que ajustar para estar lá presente, para dar o apoio. Tem que ser justo, né? Entender os meus limites também. Pô, eu tô cansado, descansa. A gente vê isso muito, né? O aluno fala, eu tô chegando muito cansado. Eu falei, tá, mas você tá programando para descansar? Não, foi teu programa. Pô, porque senão se é 880... Eles acham que não é estudar, é para isso estudar. Aí a pessoa, não, pra eu bater todas as metas, eu tô diminuindo a hora de sono. Eu falei, então, mas você tá prejudicando seu próprio aprendizado. Que é no sono que você consolida o aprendizado. Então não abra mão de dormir. Seu corpo precisa de descanso. Ou, que eu falo de descanso, não é ficar à toa. Eu posso descansar e fazer coisas que renovam minhas energias. Então, assim, às vezes... Ativar o parasimpático. Às vezes, Vitor, a gente é muito amigo e é uma coisa que eu gosto muito, assim, a gente fica, às vezes, tempo sem se ver, mas, cara, às vezes você manda lá um videozinho que renova as energias, eu mando os memes bom pro Luizão demais. Tem uns memes muito que renova as energias, assim, e não precisa necessariamente estar próximo, né? Mas, pô, às vezes uma ligação de 5 minutos, uma mensagem de texto, renova as energias, me dá um gás novamente. Então, mesmo naquele período onde eu preciso dar mais atenção para uma tarefa, ainda assim eu posso também dar atenção para mim. Porque ainda, tudo que eu estou fazendo eu tenho que entender, poxa, eu estou fazendo porque eu estou conectado comigo, porque senão fica pesado a jornada. Eu gosto muito que o Joel J fala no livro dele, permaneça 100% presente. Muito top esse livro dele, ele fala sobre 4 coisas. Eu tenho que saber o que eu quero, como eu vou alcançar isso que eu quero, por que eu quero isso e para quem. Quem além de mim que vai ser beneficiado? E ele fala assim, tem pessoas que ainda nem existem e vão ser beneficiadas com as escolhas que você está fazendo. E olha o que você traz. Pô, eu tenho um acordo com a Mari, vamos puxar até os 35, depois a gente vai pisar um pouco no freio, porque eu quero ter filhos, ou vai ser uma nova etapa da minha vida. Então, hoje, às vezes, você fala, nossa, tá puxado, mas vale a pena porque você tá visualizando ali na frente. Tô combinado. Mas nesse processo, não pode ser assim, puxado e esquecer que eu tenho outros papéis, puxado né? sem fim, né? Fica aquela então coisa, não pode ser ferro e fogo. Puxando. Porque aí, se você não tem... E os acordos são muito interessantes, primeiro com a gente. Lembra que a gente fez aquele exercício lá? Primeiro eu tenho que acordar comigo. Tem coisa que só eu não tenho que dar conta da coisa. Para eu depois acordar com outro. Porque assim, se eu for pro acordo com o outro, com um espaço ilimitado em minha vontade, o que vai acontecer? A minha vontade não vai prevalecer. E aí eu vou receber muito mais o que o outro não quer do que o outro quer, para a gente fazer alguma coisa junto. Então tem que ter essa coisa do acordo mesmo. E aí, de novo, inteligência. Por quê? Você não está suspendendo a sua vida, você está suspendendo algumas coisas para você curtir a vida já e, enfim, chegar no momento que agora eu vou colocar isso em prática. Tá? Eu fiquei curioso. Volta lá no assunto. Não, porque assim... Para mim, pela metade não dá. Para mim, uma das ferramentas mais importantes é praticar o perdão. Boa. Não é? Porque eu preciso me perdoar, por exemplo, e está lá no curso, né? Por não ser a pessoa que vai dar conta das expectativas, por exemplo, dos meus pais. Verdade. Sim. Porque a gente toma isso como algo que eu tenho que fazer acontecer. Isso gera, às vezes, pessoas perfeccionistas, que não conseguem relaxar, que não conseguem descansar, que nunca está satisfeito, por exemplo, com uma nota que tira.
né? Porque tem que sempre ser 10 ou mais do que 10. Então, o ato do auto-perdão me libera para poder desejar. Lembra, ó, se eu estou envolvido demais com coisas que foram colocadas ou eu entendi que eu tenho que fazer, eu tenho que matar o meu desejo. Se eu não matar o meu desejo ou colocar uma coisa lá tapando ele, eu vou ficar sempre sendo incomodado, como se fosse uma adaga me cutucando, e isso vai me trazer um sofrimento, e uma hora eu vou ter que olhar para isso. Então eu acabo matando o meu desejo. Por isso que, assim, perdoar, auto-perdão é você olhar para você e dizer, eu não sou e não posso ser responsável pelas expectativas que colocaram sobre mim. E eu tenho que me perdoar por isso, eu não sou mesmo. Para eu poder começar a desejar e investir no desejo que eu quero. Então, assim, auto-perdão é, para mim, um dos passos mais importantes que a gente precisa tomar na vida, tá? E, de novo, exige coragem, né? Porque dá a impressão que é um negócio errado, né? Como é que eu tô frustrando alguém. Frustrando alguém, exatamente isso. E como isso a gente vê, né, Luiz, nos atendimentos? É muito, muito frequente isso. E você vê uma dor ali, né, Luiz? Sim. É uma coisa que você quase pega. E agora, em maio, por exemplo, ainda está mais né? Você quase pega. Então, assim, é uma prática que a gente precisa realmente. Só que quando a gente fala de auto-perdão, lembra, auto, você já pensa, não, mas é egoísmo, lembra? Isso não é egoísmo. Se chama egoísmo é bom. Autorresponsabilidade. Precisa mesmo, de fato. Mas é autorresponsabilidade. Eu falo assim, quando a máscara do avião cai, primeiro você coloca em você, depois no seu filho do lado. Tem hora que você tem que falar, eu preciso aqui, eu tô quero, nessa né? aí. Não é nem preciso, eu também não gosto dessa palavra, não. Eu gosto de quero. Eu quero cuidar de mim, porque eu falo assim, o que você faz, Vitor, hoje, você pode amanhã resolver, não vou fazer mais, vou virar fazendeiro. É só uma profecia atualizada. Né? Agora, o que você é, Vitor, você não pode, ou não deveria poder negociar e querer ficar fora, deixar fora. Então, se você... E a inteligência, né? Porque se eu tenho que me levar para a vida inteira, é melhor que eu esteja bem comigo. Exato. Que eu esteja ciente do meu desejo. Nos momentos bons ou ruins, só vai estar você, né? É, exatamente isso. Né? Vai estar todo mundo na festa e eu lá, enfim, só de fora o tempo todo. Boa, boa. Pô, acho que foi uma baita tocação de ficha essa aí, né? Que, assim, é legal porque eu toco a ficha aqui, geralmente a gente bate papo sobre consultório e carreira e tudo, mas não dá para negar, né, que quem vai estar ali atendendo o paciente, quem vai estar ali crescendo o seu consultório é uma pessoa. Exatamente. É um ser humano. E ela estar bem com ela mesma e com os seus, e bem resolvida, né? No real sentido da palavra, é o combustível para encarar os problemas que todo consultório vai ter. Eu brinco com o Rubão, ele abriu uma unidade nova da Olimpo, né? E tava felizão e tudo. Mas junto com isso veio um monte de problema. Mas ele tá feliz fazendo o negócio. Então, se ele não estivesse satisfeito ou realizado com o que ele quer, esses novos problemas podiam ser problemas para ele realmente. Então, ele teve um problema, a gente estava discutindo sobre a margem do consultório. Nessas mudanças, ele perdeu um pouco a mão ali nesse controle, aí diminuiu um pouco a margem, aí se incomodou um pouco ele vai ter que sentar e conversar com o pessoal e tudo. Não existe, nunca tá pronto. Não tá perfeito, não tá estável. Olhando de fora, meu Deus, a mil maravilhas. Não tá ruim, mas tem o alto e baixo. E a culpa, se der certo, é de quem? É dele. E se der errado? É dele também. E dos sócios que estão envolvidos ali, né? E a autorresponsabilidade. De aprender a curtir isso e saber que isso não define ele, se vai dar certo ou errado, ou, enfim, qualquer outra coisa, é fundamental. Foi por isso que eu quis trazer esse assunto aqui de consultório. Aproveitando o pessoal que tá ouvindo a gente aí, quem tem interesse em saber mais sobre o meu consultório particular, né? Sempre tem o link aqui embaixo. Podem clicar e se inscrever no nosso programa de acompanhamento de médicos especialistas no consultório. Não só focado ali no consultório em si, mas nessa fase nova, né, de carreira e desafios que envolve o empreender e tantas outras questões relacionadas à profissão, né? O link tá aqui embaixo desse vídeo na descrição. E agradecer vocês não só pelo programa hoje, que eu acho que foi bem legal, foi bem diferente a vibe do Toca Ficha hoje. Foi uma Toca Ficha mais psicológica, né? Quase psiquiátrica aqui, da coisa. Mas também agradecer, pela parceria de tantos anos aí que a gente tem, né? Eu falo que, assim, se eu tivesse mais amigos e parceiros de vida aí como vocês dois, eu tava muito bem acompanhado. E agradecer também pelo tempo que vocês têm dedicado a me ajudar a me construir como profissional, como pessoa, como amigo, ao longo do tempo. Hoje eu reconheço, assim, que pra gente crescer e atingir
grandes conquistas e grandes conquistas, não digo conquistas que todos vão ver, mas as grandes pra gente mesmo, né? Estar bem acompanhado é fundamental. E poder, enfim, contar com vocês dois aí tem sido um grande diferencial pra mim. Então, brigadão por tudo aí nesses últimos anos, viu? Que isso, então, gratidão. É sempre bom caminhar contigo. Eu sempre falo pra você, né? Pô, eu me inspiro muito em você, tudo que você tá construindo, um líder que você tem se tornado, um grande ser humano que você é. E obrigado pela oportunidade. Tava doido pra vir cá ganhar a caneca. Claro. Sonho os caras tá doido da caneca hoje, hein, Fernando? Todo mundo, já foi umas 10 canecas hoje. Muito bom. Eu acho assim, Vitor, se a gente pudesse pensar na história, né, dificilmente a gente imaginaria que a gente estaria aqui hoje. Dificilmente não, eu nunca imaginaria. Eu estava imaginando que eu não estaria aqui hoje, porque uma viagem de 1h15 durou quase 12 horas. Mas também, né, pô, não faz check-in. O tal do Carmense, quando vai pegar avião, né? O tal do mineiro. Mas a gana de estar aqui, a vontade de estar aqui, com você, com o Luiz, né, que é parte da minha história, enfim, era maior do que essas coisas todas. Eu orei lá na hora que eu recebi a notícia e até mandei uma mensagem para minha esposa dizendo o seguinte: eu não cheguei até aqui para desistir agora. E eu tenho fé e esperança até o final. E eu vou ficar aqui sentado esperando até o final. E deu certo. Porque eu não admitia mesmo no meu coração e com fé também de não estar aqui. Né? Porque estar aqui não é uma coisa só de uma presença. Não é só sobre o podcast, né? É uma conexão, né, de alma, de coração que a gente tem a vida inteira, né? Isso extrapola qualquer... Eu fico pensando assim, quando a gente se conheceu e o contexto que era e quantas voltas a vida deu para, sei lá, Exatamente. 10 anos, 10 não, né? Quantos anos? Mais 15 anos, talvez, depois, a gente tá aqui os três muito bem. Graças a Deus. Acho que assim, o último momento que a gente se conectou mesmo, assim, né? Foi na Combosa lá do acampamento, lembra? Nossa, eu quase morri com... Nossa, quase matou a gente. Merece um outro podcast. Quase. Aí depois lá cada um foi pro seu caminho, a né? Kombi da igreja de adolescente e foi pra estrada. E na hora de entrar numa rotatória, tava vindo um caminhão. Aí ele falou, confiou na Kombi. Entrou na rodovia com a Kombi. Na hora que pisou, cadê motor? A Kombi pesada, cheia de... Mas não vinha, e o caminhão vindo. Eu olhava pro Baltazar, o negócio mais branco do que tá aqui, ó. Eu falei, pronto, já era. Vai morrer todo mundo esmagado no caminhão aqui. Aquele dia. Mas aquilo ali ficou, né? Cara, foi a mão. Aí depois daquilo, cada um foi pro seu caminho, né? Você foi fazer faculdade, eu fui pro Instituto Bíblico, cada um pra um canto. E 15 anos depois ou mais aí. O bom é que nesse tempo todo, assim, às vezes a gente fica muito tempo sem se ver, mas quando a gente se vê, parece que o último dia foi ontem, né? A série não acaba, né? Impressionante. E essas conexões é que nos ajudam. Então, assim, até pra galera do MCP, acho que algo muito poderoso para eles é o network. Mas não um network simplesmente assim, o que o cara tem para me oferecer, mas aquela ideia de network de conexão, cara. Com quem que você pode se conectar? Não, e eu já te salvei, você já me salvou várias vezes, e vice-versa. Né? Isso é muito fera, né? Essas amizades, assim, onde você, cara, na hora que der merda, você conta, você vai pra onde? Você conta com quem? É isso que faz diferença. Hoje... Maravilha, gratidão, Vitor. Deixa o contato de vocês aí pro pessoal, pra eles conhecerem e seguirem vocês. Acho que vai ser uma boa, viu? Boa. Recomendo de olhos fechados aqui os dois, viu, gente? Sério mesmo, enfim. Meu Insta é Luiz conhece? Luiz C. Moreno, oficial. Porque tem as cópias, hackearam um monte dos meus aí, então eu tinha que criar esse. Então segue lá, se a gente puder contribuir, estamos à disposição. Bacana, meu Insta é Baltazar_Faria, né? Segue lá também, eu sempre coloco lá uma reflexão, tô dando uma incrementada também lá no Insta. Tem que fazer uns reels, umas dancinhas também. Não. Tá vendo? Uma dancinha, pô. Ia ficar legal. Essa camisa aí viraliza, viu? Essa camisa vai longe. Essa foi de propósito. Pra marcar, né? Boa. Não, vamos tomar uma aí também depois. Maravilha, gente. Boa, gente. Valeu, obrigadão por mais um Toca Ficha. E até o próximo. Valeu.